Olá, sejam bem-vindos. Hoje é terça-feira, dia de começar a nossa conversa aqui sobre segurança do paciente. Sejam bem-vindos ao nosso espaço aqui no IBRAENF, esse espaço de formação, de fortalecimento e engrandecimento aí da nossa enfermagem. A nossa conversa hoje é sobre boas práticas na prevenção de erros de medicação, que é um tema tão importante dentro da segurança, né? É um tema dos mais requisitados, porque a maior parte dos nossos pacientes, praticamente, né, salvo exceções, a maior parte dos nossos pacientes estão em terapia medicamentosa. A cadeia medicamentosa e a segurança na administração e no uso de medicamentos é um dos assuntos mais importantes da segurança pela frequência que se apresenta e pelo número de eventos aí que acontecem. Então, é pauta de nossa preocupação como enfermeiro todos os dias fazer com que nossa equipe tenha boa técnica, bom conhecimento, atitudes adequadas para garantir segurança para o paciente. Então, sejam bem-vindos, esse é o nosso espaço. Para você que está nos assistindo ao vivo, fiquem à vontade para interagir, coloquem aí perguntas dentro dos nossos comentários. Depois, durante a nossa conversa, eu paro um pouco, ou no final da nossa live, eu paro um pouco para ver aquilo que vocês precisam aí, que vocês estão demandando. Então, vamos trocar a experiência que torna o momento muito mais interessante. Então, aqui já tem algumas pessoas comigo, vamos lá, quem está... por favor, quem estiver comigo, podem me dizer se me ouvem bem, se vocês estão me vendo bem, se está tudo certinho aí. Marta, Olivia, tudo certo? Oi, Ana. A Ana está sempre aqui com a gente no espaço da segurança do paciente, né, Ana? Irlia Paiva, se não me engano. Campos. Aí tem os nomes aí, Wesley, Dani, tudo bem, gente? Vocês estão onde aí? Vão falando aí comigo. Adilson, tudo bem? E o áudio tá bacana? Vocês conseguem me ouvir bem? Rafaela, Cristiane, então a gente já está aqui com algumas pessoas aí interessadas em garantir mais segurança aí para o nosso paciente. Boa noite, boa noite. Respondendo aqui aos nossos cumprimentos. Então, se o áudio está bacana, vamos direto ao assunto, que o nosso assunto é intenso hoje, né? Então, falar sobre erro de medicação. Para quem tenho o prazer de estar comigo aqui, tenho o prazer de compartilhar esse momento aqui com vocês. Para quem está aqui interessado numa causa tão importante, meu nome é Kátia Dias, eu sou enfermeira, eu sou especialista em formação de equipes, em liderança e especialista em gestão da qualidade e segurança do paciente. Tenho quase 15 anos de experiência na enfermagem e dentro da enfermagem a missão. Segurança do paciente é uma causa muito valiosa e muito importante aí dentro da minha profissão. Eu trabalho com segurança do paciente exclusivamente há mais de 10 anos, né, que eu me dedico a estudar e a implantar metodologias para melhorar a performance das equipes de trabalho, né, não só da enfermagem, mas especialmente da enfermagem, para garantir mais resultados e melhores desfechos aí para os pacientes que nós atendemos. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Como eu disse, o nosso assunto hoje é sobre boas práticas na prevenção de erros de medicação. E se você conhece pessoas que se interessam por esse assunto ou que podem se beneficiar dessa discussão, né, que você, por favor, clique aqui no aviãozinho, vamos compartilhar, vamos encher essa live de gente interessada em fazer a diferença nos nossos serviços de saúde, né? Como eu costumo repetir, segurança do paciente é mais do que uma metodologia, é uma causa, é uma lógica de trabalho, é uma causa dentro da enfermagem. Nós precisamos abraçá-la, porque enquanto líderes de equipes tão numerosas e tão importantes aí na prática, né, nos cuidados com o paciente, nós precisamos nos empoderar desse conhecimento para garantir que a nossa equipe faça aquilo que precisa ser feito com o máximo de segurança. Então vamos lá, gente. Por que falar de boas práticas em erro de medicação, né? Dentro da segurança do paciente, dentro da metodologia de segurança, nós já conversamos um pouco aqui, nós tratamos de eventos, de falhas, de erros que acontecem, mas nós também precisamos identificar quais são os riscos que aqueles pacientes estão expostos, para que, identificando os riscos, nós possamos implantar barreiras, possamos implantar
práticas que vão impedir que esses riscos, que esses perigos cheguem até o paciente, né? E aí, por isso, é tão importante falar aí de boas práticas para prevenir erros de medicação, né? Quando a gente fala de erro de medicação, né, de segurança, aliás, quando a gente fala de segurança no uso de medicamentos, nós precisamos reconhecer que é importante prevenir erros e é importante também prevenir e reconhecermos reações adversas a medicamentos. São esses dois universos. As reações são quaisquer efeitos diferentes do esperado, né, para aquele medicamento. Então, qualquer reação adversa, qualquer reação que não é desejada, né, naquele tratamento, a gente considera aí uma RAM, reação adversa a medicamento, e essas reações, a estimativa e estudos publicam que cerca de 10 a 20% dos pacientes têm algum tipo de reação durante o tratamento medicamentoso. Dessas reações, 6,7%, né, em torno de 7% são reações muito graves, e que 30 a 60% dessas reações são evitáveis, né? Não necessariamente por falhas no erro, mas às vezes o paciente ele tem um maior risco de reação e a gente tem que reconhecer esse risco aí e cuidar para que as reações sejam mais precocemente identificadas. Então, a gente tem que reconhecer que tem pacientes, né, com maior risco quando ele tem, por exemplo, a sua função hepática, a sua função renal prejudicada, são pacientes que vão apresentar mais possibilidade de ter reações e ele tem que ter uma atenção diferenciada. Então, quando a gente fala de segurança na cadeia medicamentosa ou segurança na administração e uso de medicamentos, a gente tem 4 objetivos, né? O primeiro objetivo é implantar boas práticas para evitar erros, para evitar falhas. O segundo objetivo é evitar as reações adversas, né? Nosso terceiro objetivo é identificar o mais precocemente reações e consequências adversas no uso desses medicamentos. E o quarto objetivo, quando a gente fala de segurança, é conter os danos. A gente precisa ensinar a equipe o que fazer quando o paciente tem uma reação, o que fazer quando acontece um erro de medicação. Então, se eu errei a dose, eu preciso ensinar a minha equipe que ele precisa acionar o enfermeiro para compartilhar esse fato, porque o paciente precisa ser observado, existem sinais e sintomas que precisam ser observados e a gente tem que, precisa de uma avaliação, inclusive, né? Uma avaliação de intercorrência aí, uma avaliação de mais urgência de um médico para ele definir se serão necessários outros procedimentos em função daquele erro, por exemplo, de uma dose, né? Às vezes serão necessários procedimentos. Então, a gente tem que ensinar a equipe a como conter os danos quando acontece uma reação e quando acontece um erro de medicação. Isso é muito importante. Então, o nosso foco aqui hoje é falar das boas práticas, não quando acontece o erro, né? Que a gente falou disso a semana passada, o que fazer quando acontecem os eventos. Hoje a gente vai falar de boas práticas, de barreiras, né? De ações que nós podemos implantar no processo de trabalho para evitar que eles aconteçam. Então, a segurança no uso de medicamentos, ela não começa de forma alguma na administração. A administração de medicamentos é a etapa mais importante, porque ela pressupõe mais riscos, a possibilidade de falha é maior, os riscos, né, os erros, as falhas chegarão até o paciente, então terão consequências, é a última barreira, é o último momento que a gente tem para sanar dúvidas ou interromper, né, um ato inseguro. Então, por isso, a etapa de administração ela é mais importante, porque é através dela que a gente faz os efeitos, a gente faz as falhas chegar até o paciente, né? Então, a administração de medicamentos é uma das atividades mais críticas que o técnico de enfermagem realiza dentro das instituições. Ele precisa saber, ele precisa conhecer de sintomas, de sinais, ele precisa conhecer de medicamento, ele precisa conhecer sobre a droga, estabilidade, conservação, diluição, ele precisa saber de técnicas de administração e ele precisa saber monitorar o paciente. Então, é bastante coisa para ele saber. E não é muito comum nós observarmos, gente, assim, infelizmente, que o treinamento das pessoas que chegam à nossa equipe, os recém-chegados à nossa equipe, é muito comum a gente ver
o líder delegar esse treinamento sobre medicação para o colega mais experiente. Isso é muito perigoso. O papel do enfermeiro aí é reconhecer qual é o nível de conhecimento deste profissional que está chegando na nossa equipe e ensinar para ele quais são os riscos relacionados à medicação. E quando eu falo ensinar quais são os riscos, eu tenho que falar qual é o tipo de paciente que eu atendo, quais são as principais drogas que nós usamos, quais são os efeitos, né, adversos que nós mais encontramos aí nessas drogas. Então eu tenho que treinar esta equipe, não é só na técnica de administração. E infelizmente, né, não é na minha realidade, isso é um cenário. Infelizmente, nós vemos em várias instituições, em vários serviços, esse treinamento sendo delegado, né, a gente entregando o profissional para um mais experiente. Não que o mais experiente vai ensinar coisa errada, não é isso. Estou dizendo que ele não é papel dele ensinar para esta pessoa que chega na equipe todos os riscos, onde ele vai procurar informações no caso de dúvida, né? Quais são os riscos principais, quais são as consequências, quais são as práticas de segurança que nós precisamos adotar. Então eu preciso ensinar todo o processo para esse novo colaborador e para também as pessoas que já estão lá no meu serviço, não são novos, né? Não são recém-chegados, mas eles precisam conhecer todas essas boas práticas. Então, é uma das atividades mais críticas e que o enfermeiro, muitas vezes, né, por motivos diversos, às vezes também por falta de priorização, não considera ali acompanhar o preparo da medicação uma atividade crítica no seu dia. Então, acompanhar o que o técnico de enfermagem, o que a minha equipe de enfermagem está fazendo no preparo, saber o quanto ele conhece sobre preparo, diluição, sobre administração de medicamento é minha responsabilidade e eu preciso ter na minha pauta, eu preciso ter na minha prioridade momentos, eu preciso criar momentos em que eu consiga fazer esse acompanhamento para treinar essa equipe, porque é a atividade mais frequente que ele executa e é uma das atividades mais perigosas, né, que ele executa também. Tá certo, gente? Então, vocês têm alguma dúvida e já quer colocar aí assim sobre dificuldades que vocês já tiveram, né, na implantação de boas práticas, vamos compartilhar aqui. Enquanto isso, eu vou aí dando seguimento aí à nossa live, né? Então, qual que é a proposta aqui hoje? Então, como eu disse, a cadeia medicamentosa e segurança na administração de medicamento é mais do que a administração. Só que hoje nós vamos focar, né, bastante na administração de medicamentos. Mas a gente não pode esquecer que o enfermeiro tem papéis importantes, não só na administração. Então, a segurança, né, na administração, a segurança no uso de medicamentos começa na produção, começa na compra, começa na padronização desses medicamentos. E qual que é o papel do enfermeiro nisso? Então, para falar que eu trabalho com segurança no uso de medicamentos, eu preciso ter uma padronização adequada de medicamentos ao perfil de pacientes que eu atendo. Então, eu preciso padronizar drogas, né, necessárias ali ao tratamento das doenças mais recorrentes. Preciso ter uma estrutura que disponibilize isso a contento, em tempo hábil, mas também eu preciso me preocupar com os rótulos, né, a aparência dos frascos, a maneira como as drogas são apresentadas, qualquer apresentação, miligramas por ml, eu tenho que ter um mínimo de opções possíveis para não tornar confusa a prescrição e a administração. E eu preciso garantir aí um estoque adequado. E onde é que o enfermeiro entra nisso, né? É obrigatório que as instituições tenham, gente, comissões de padronização de produtos ou comissões de farmácia terapêutica. Em alguns serviços isso é feito na mesma comissão. E é importantíssimo, é imprescindível que o enfermeiro participe dessas comissões. Então, às vezes a gente corre de comissão, né? Essa comissão a gente tem que correr para dentro dela, porque ela tem um grande impacto no meu trabalho. O que vai ser padronizado de produto, né? Rótulos, apresentações, qualidade, que vai ser padronizado é de grande impacto para a minha prática de enfermagem. Então, além de participar da padronização
das regras de prescrição. Então, o enfermeiro precisa estar nessas discussões com diretoria clínica, né? Ela precisa estar nessas discussões de quais são as regras para prescrever, qual é o formato, né? Como se escreve uma prescrição, porque isso vai definir grandemente a ocorrência de falhas na administração de medicamentos. Então, se eu tenho uma prescrição que só tem nome do fármaco e dose, eu não tenho uma apresentação prescrita, eu não tenho uma frequência bem descrita, eu não tenho orientações sobre aquela droga ou a administração, isso vai impactar muito em falhas na hora do meu técnico de enfermagem administrar. Então, por isso, o enfermeiro ele precisa participar de comissões de padronização de prescrições, de padronização de compra de produtos, isso é de grande impacto aí para o nosso processo de enfermagem, né? Então, essa é uma primeira responsabilidade. A segunda responsabilidade nesse processo de produção é que se eu uso esses medicamentos, eu que estou utilizando, preciso gerar informações de feedback para a minha instituição quando eu uso um medicamento, por exemplo, que tem desvio de qualidade, um medicamento que não atende tecnicamente aquilo que eu preciso, é um gel, é uma seringa que não atende, ela me atrapalha, ela me atrapalha no sentido de ela não ter a qualidade suficiente para que eu faça uma administração segura. Então, eu tenho que gerar relatórios, notificações. Eu preciso formalizar isso para a instituição. É assim que a gente batalha por melhores condições, né? Não é só ficar lá no setor sentindo as consequências, não. Então, se não está adequado ao mínimo de segurança, eu preciso gerar relatórios daquilo que está acontecendo ali no meu dia a dia e que a instituição precisa providenciar melhores produtos, né? Isso vai ajudar, inclusive, instituições públicas, gente, quando a gente tem muito bem descrito as características, se quem usa os produtos, as seringas, as medicações, elas têm muito bem descritas as características necessárias para atender o mínimo de qualidade, isso vai ajudar lá o setor de licitação na hora de comprar os produtos, porque eles não usam isso, esses medicamentos e esses materiais. Eles precisam das nossas informações para garantir uma segurança maior na compra e na padronização. Então, isso é muito importante. Nós precisamos estar aí no meio dessas discussões e dessas comissões que criam as regras, né, de aquisição, de prescrição. Mas hoje a gente vai focar especificamente, porque a nossa responsabilidade é exclusiva, a administração de medicamentos. É garantir que a nossa equipe acerte, assegure que a medicação ela vai ser administrada e que todo o processo de administração, porque não é só administrar, ele aconteça com o máximo de segurança. Então, a gente já viu aí no começo dessa história, né, os 5 certos, aí a gente já passou para 7 certos, para o protocolo do Ministério da Saúde, né, do Programa Nacional de Segurança do Paciente, aponta 9 certos e hoje nós já estamos falando de 13 certos na administração de medicamentos. Então, a gente vai focar hoje nessas 13 premissas, né, que são necessárias, elas precisam ser observadas e a minha equipe precisa ser treinada. Ao administrar o medicamento, ele tem que ter essa visão de, no mínimo, esses 13 passos para que ele faça uma administração segura dos medicamentos. Então, o primeiro certo é sobre a prescrição certa. O que é isso? Eu preciso ensinar para a minha equipe o que é uma prescrição segura. Primeira coisa, legibilidade, né? A minha equipe tem que ter segurança, autoridade. Eu preciso dizer para meu técnico, no caso de dúvida do que você está lendo, não faça. Nós não podemos executar uma prescrição em que eu não consiga ler. Eu preciso recorrer ao prescritor, eu preciso recorrer a quem pode mudar aquela informação para um formato que eu consiga ler. Existem muitos aí, a gente está falando de prescrição manual, né? Claro que é grande. Existem instituições que trabalham com prescrições manuais e existem muitas instituições que trabalham com prescrições digitais, prescrições eletrônicas, né? No caso de prescrições eletrônicas, é uma boa prática a gente evitar as impressões frente e verso. Existem muitos erros de omissão, né, de medicamento, porque por lapso, por falha humana, aconteceu do técnico de enfermagem perceber somente uma face da prescrição e como estava frente e verso, ele folheou ali o prontuário e não viu a parte do verso. Isso é muito comum, são erros muito comuns de acontecer. Então, é aconselhável que as prescrições
de medicamentos elas não sejam impressas em frente e verso para evitar esse tipo de falha humana. Para evitar aí a gente não administrar medicamento por falha, né? Porque não viu aí o verso da prescrição. Então, a prescrição segura, ela precisa conter todas as informações sobre aquela administração. Então, eu tenho que ter o nome da droga, a apresentação, a diluição, a dose, a frequência e, se for uma medicação, né, como é comum no nosso cenário, a critério médico, né, que a gente a gente vê ainda esses termos aí dentro das instituições, apesar dele não ser, né, uma frequência recomendada, ela é desaconselhada. Se necessário. O que é uma prescrição se necessário? Eu preciso dizer para a minha equipe, ensinar a minha equipe o que precisa ser solicitado do prescritor. Então, se uma prescrição é se necessária, ela precisa me indicar qual é a dose máxima e qual é o sintoma, qual é a situação que faz eu administrar aquele medicamento, né? Então, quando eu prescrição de analgésico se necessário. Não, peraí, como é que é? Eu tenho que solicitar desse prescritor. O que é, se necessário? É para administrar quando? Se febre acima de qual temperatura? Se dor, né, de qual é dor, qualquer dor, dor, tem mais de um analgésico, se necessário, qual é a graduação da dor que a gente precisa aí combinar com essa equipe. Então, a informação da prescrição, ela precisa ser segura e completa. Quem está administrando o medicamento tem que ter segurança do que está lendo e ele precisa ter a tranquilidade e a autoridade para dizer, no caso de dúvida, ele saber quem ele vai procurar e não fazer no caso de dúvida. A gente tem muitos erros de medicação porque a gente tentou adivinhar o que estava prescrito ou a gente inferiu, né? Não tinha todas as informações, por exemplo, de apresentação, tinha a dose, a gente inferiu que era aquela apresentação que eu mais uso e no final das contas a dose que estava prescrita era em outra apresentação. Então isso é muito comum. Então a primeira coisa que eu preciso garantir é que a prescrição esteja completa e que ela esteja segura, que ela esteja com todas completas e com a informação acessível. Com a informação a gente consiga ler. Falando de prescrição correta, gente, uma boa prática, uma prática que deve ser uma boa prática que deve acontecer é a gente eliminar transcrição médica, né? O que é isso? Né? É muito comum ainda, infelizmente, né, em instituições, o famoso cartão de medicação. Esse cartão é comum que algumas equipes, é comum que muitas equipes, infelizmente, né, elas peguem a prescrição médica, escrevem num papelzinho qual a medicação que ele vai fazer e qual horário, e isso chama transcrição. Algumas instituições usam isso de maneira institucionalizada, tem cartões, né, tem formatos mesmo de cartões que eu transcrevo a prescrição e a pessoa fica lidando com aquele cartão o dia todo. E tem algumas equipes que têm o hábito de transcrever para um papel, um rascunho mesmo. Esta é uma prática de alto risco para erro de medicação. Primeiro, o risco de eu transcrever errado, né, de eu transcrever a prescrição de maneira incompleta, de eu falhar. Quando eu estou fazendo isso, eu posso ter ali a falha humana. E segundo, tem aí a possibilidade, o risco de o médico vir alterar a prescrição e o meu colaborador, o meu funcionário, a minha equipe, ficar realizando durante 24 horas uma medicação que já foi suspensa no prontuário, mas no cartão, no rascunho dele, ele colocou no começo do plantão, né? Então ele fica 12 horas ali executando e a alteração ele não vai ver. Então isso é muito comum e deve ser uma boa prática da prescrição. Abolir transcrição, né? Isso é amplamente recomendado e ter uma prescrição segura e completa. Esse é o primeiro certo, é a primeira coisa. Eu não posso partir para administrar medicamento antes de garantir, né, que a prescrição ela tenha todas as informações. Então, se eu tenho o primeiro certo, eu passo então para o segundo certo, que é o paciente certo. Esse é o certo que eu acho mais engraçado, o paciente certo, né, é o mais óbvio, mas é a recomendação clara, né, de que nós vamos usar a política, o protocolo de identificação segura. Então, é garantir que nós estamos fazendo a medicação, o procedimento no paciente certo, no paciente ao qual está destinado aquela prescrição. Então, é utilizar mesmo a identificação segura, né, no mínimo,
aí uma pulseira com no mínimo 2 identificadores, o nome completo, ou o nome do registro no hospital, ou a data de nascimento, ou o nome da mãe. É uma recomendação bem clara mesmo, né? Da identificação segura, que nós utilizemos no mínimo 2 identificadores, e não só o nome, e muito menos o primeiro nome, para identificar o paciente. Então, ensinar a minha equipe o quanto acontece de erro de medicação, né, em pacientes trocados. Isso é uma realidade, eu preciso mostrar isso para a minha equipe e ensinar para eles a utilizar a pulseira de identificação, confirmar os dados, confirmar com o paciente através de perguntas abertas. Pode me falar seu nome completo, por gentileza? Então, não é falar, senhor é João, né? O senhor quer João, ou seu João, vamos fazer medicação, mas é ensinar a equipe a ter uma postura de identificar corretamente esse paciente. Além disso, eu preciso aí, na medida que for possível, precisa ser uma regra dentro da instituição, nós evitarmos de colocar pacientes com o mesmo nome no mesmo quarto, porque isso aumenta muito o risco aí do erro de medicação por paciente trocado. Então, é uma boa prática evitar alocar pacientes com o mesmo nome dentro do mesmo quarto, né? Então, mesmo que não seja o nome completo, mas eu tenho ali, evitar 2 Maria José, duas pessoas com nomes semelhantes. É uma boa prática. Ok, gente? Tem uma perguntinha aqui, deixa eu já só dar uma conferida aqui. Se você acha seguro na UTI um técnico ficar responsável por administrar a medicação de 3 a 5 pacientes. Então, a recomendação para a terapia intensiva, gente, ela é clara, né? A recomendação técnica de dimensionamento, ela coloca aí a recomendação de um técnico para 2 pacientes. Isso é uma recomendação da literatura. É claro que, além da recomendação da literatura, a gente tem que ainda pensar na complexidade do paciente. Às vezes, até 2 pacientes já vai ser bastante complicado para esse técnico, se a gente tiver um grau de complexidade, um grande número de administração de medicamentos. Então, não dá, é seguro de 3 a 5? Depende da complexidade desse paciente. Depende, por exemplo, é um paciente pré-operatório que está com medicação, apenas medicação de preparo, né, para uma cirurgia. Então, depende muito, não só do número, mas da complexidade da terapia medicamentosa, do número de medicamentos, da complexidade clínica que esse paciente apresenta, né? Mas eu não sei se você quis dizer desse paciente, desse funcionário, desse colaborador, desse profissional ficar responsável por 5 pacientes o tempo todo, que aí a legislação já recomenda bem claramente aí uma recomendação de um técnico, né, para 2 pacientes, tá? Não sei se eu respondi, se não tiver respondido, pode refazer sua pergunta aqui, tá bom? Vamos lá, continuando aqui. Só um minutinho. Então, a gente falou do paciente, da prescrição certa, do paciente certo, e vamos para o terceiro certo, que é a medicação certa, né? A droga correta. Então, eu preciso, como boa prática, ensinar a minha equipe a confirmar o nome da droga que vai ser administrada em 3 momentos específicos. Quando ele vai pegar a medicação, para lançar mão, né? Pegar no escaninho, pegar onde a gente guarda essa medicação, ele precisa confirmar o nome na prescrição e o nome do medicamento. Ele precisa confirmar logo, imediatamente, depois de terminar o preparo, ele confirma novamente, depois de preparar. E terceiro e mais importante é confirmar o nome do medicamento e da prescrição imediatamente antes de administrar o medicamento. Esse é o momento mais valioso, porque se eu passei dali errado, a consequência já chegou no paciente, eu já fiz a administração de uma droga errada. Então, é importante a gente formar a equipe, ensinar a equipe a ter este hábito. E hábito, gente, para ser formado, a gente tem que ensinar, acompanhar, dizer a importância, atingir não só o domínio técnico, o domínio afetivo, fazê-lo entender dessa importância. Então, eu tenho que acompanhar até isso ser um hábito aí com a minha equipe, tá? Então, a droga certa, eu preciso abolir. Outra coisa que a gente precisa abolir são as famosas, ainda famosas, infelizmente, bandejas de medicação, né? Então, assim, é uma prática altamente insegura e que com certeza trará algum tipo de erro
né, algum dia, é a prática de colocar várias medicações de vários pacientes numa mesma bandeja e sair para fazer a administração de medicamentos. É muito fácil da gente errar. Mesmo que estejam todas corretamente identificadas, corretamente eu digo o nome completo, nome da droga, nome da dose, né? Então a medicação, quando ela vai ser administrada, ela precisa de uma identificação semelhante àquela da prescrição. Eu preciso garantir que aquela droga é a correta para aquele paciente. Se eu colocar isso numa bandeja com 3, 4 medicação, a falha humana, a gente pegar uma seringa no lugar da outra, é extremamente fácil. Então aí a gente pode incorrer. Então abolir bandejas de medicação é uma boa prática para garantir a dose certa. A medicação certa. E outra coisa que eu preciso me preocupar, muito importante dentro de medicamento certo, é nesse momento que eu preciso ensinar para a minha equipe sobre as alergias, né? Então eu preciso investigar se aquela droga é a droga certa para aquele paciente. Talvez aquele paciente tenha alergia àquele medicamento. Então, alergia é uma boa... A identificação de alergia é uma prática extremamente importante aí na segurança do uso de medicamentos, né? Quais são as boas práticas? O recomendado é que a gente faça isso desde a admissão do paciente. Então, eu preciso saber, no primeiro momento em que ele acessa o meu serviço, quais são as alergias a medicamentos conhecidas. E se ele tem essa alergia, eu preciso sinalizar, todo mundo precisa saber. A sinalização, né, é uma boa prática a gente sinalizar no próprio paciente. Então, muitas instituições sinalizam com o uso de pulseiras sobre alergias. É importante eu sinalizar o prontuário, então é destacar ali na capa do prontuário, né, alérgico a, porque isso também vai facilitar para que todo mundo fique atento, né? E é importante também eu sinalizar leito, placas de identificação, que aquele paciente é alérgico, também é mais um sinal para que todo mundo saiba. E é muito importante usar a tecnologia da informação, né? Se vocês usam aí no serviço de vocês prescrição eletrônica, né? Os sistemas de informação normalmente tem lá um campo para a gente inserir a informação sobre a alergia. Quando a gente tem isso, o que é bacana? Porque o sistema vai me avisar todas as vezes que aconteceu uma prescrição para aquele paciente de uma droga que está informado no sistema que ele é alérgico, o sistema vai me alertar. Então, ele vai dizer para o prescritor, ele vai dizer para o médico, este paciente é alérgico a essa droga. Então, é importante. Outra coisa bacana de usar o sistema, né? E aí vocês podem pesquisar, mas praticamente todos os sistemas que a gente usa tem sobre prescrição eletrônica, vai ter um campo lá sobre alergias. Outra coisa bacana é que, além de alertar, o sistema ele pode alertar já na internação do paciente. Então, se o paciente ele é um paciente que estava internado e ele teve uma nova internação naquela instituição, quando eu vou fazer a ficha de cadastro dele, existem, né, possibilidades no sistema que já pode alertar na hora que ele está fazendo a ficha. Esse paciente é alérgico e a gente já começa a sinalizar. Então, é muito importante aí, na droga certa, a gente reconhecer precocemente as alergias, né? E sinalizar, não é só reconhecer, não é só perguntar. Né? Não é só perguntar para o paciente o que ele tem alergia e anotar no prontuário, na primeira evolução que ele tem lá. É sinalizar, isso precisa estar claro, né? Até de maneira clara, leito, prontuário no paciente e no sistema de informação. Então, vamos para o quarto certo. O quarto certo é garantir que, então eu já tenho a droga, né? Eu já peguei a droga, ela é compatível não, desculpa, é a droga certa para aquele paciente, eu já confirmei. Eu preciso garantir que aquela droga, que aquele fármaco está dentro da sua validade de utilização. E aí não só a validade de fabricação, né, gente? Eu preciso garantir que ele está dentro da estabilidade esperada, né, para ser administrado. Então, se é um medicamento que já foi aberto e está em temperatura, a temperatura da geladeira está controlada, é um medicamento que eu posso confiar, está dentro da validade, né? Está dentro de um intervalo seguro de temperatura, é um medicamento, né, que é frasco ampola, que eu posso multidose, é um medicamento que eu abri e que vai ser utilizado para várias doses, está dentro do período de estabilidade, quanto tempo vale, né, aquele medicamento em temperatura ambiente e dentro das geladeiras. Uma boa prática e muito necessária é que a gente faça tabelas mesmo, né? Tabelas bastante visuais e de fácil acesso, que o colaborador, ele bate o olho, ele vê ali a informação que ele precisa. Então, a gente costuma colocar mesmo, né, no lugar onde é preparado o medicamento, armários,
ou quadros dentro dos postos de medicação, na própria geladeira. Mas o que é importante, né? Não é fazer tabela de todos os medicamentos que existem padronizados na instituição. É escolher as medicações mais utilizadas naquele setor, né? Então, pegar um histórico ali com a farmácia, o que é que mais usa no meu setor? E fazer daquilo que eles mais utilizam e conversar com a equipe. Gente, quais são os medicamentos que vocês têm mais dúvida na hora de preparar, né? Que vocês têm que ligar para a farmácia, perguntar quanto tempo vale, ou que vocês têm que acionar alguém, ou que vocês têm que procurar o colega, quanto tempo que vale mesmo isso aqui? Então, são essas drogas, né, que a gente tem que ter aí nas tabelas, para ele bater o olho e já ter informação na hora que ele precisa, no momento em que ele precisa. Se a gente tem lá um manual, e é necessário, um manual de diluição, um manual de estabilidade, um manual sobre todas as drogas, gente, isso é extremamente importante. Mas às vezes são manuais que ou eles são físicos e eles são grandes e estão guardados em alguma gaveta, que a gente nunca sabe onde está e ainda diga-se de passagem, ou ele é virtual, mas ele não está acessível na hora do preparo. Isso dificulta muito a pessoa, dificulta muito para quem está preparando e às vezes a pessoa deixa de ir atrás da informação e ela vai na lembrança. E a lembrança é perigosa, às vezes ela vai se enganar, é falha humana. Então por isso que a gente tem que ter acessível em lugares que ele está preparando a medicação. Essa é uma boa prática aí para estabilidade, tá? O quinto certo agora, né, que a gente vai falar da apresentação e a forma correta do medicamento. Então, eu tenho a droga certa, tá dentro da validade, dentro da estabilidade, eu preciso garantir que a apresentação que eu tenho é compatível com a necessidade do paciente. Então, se o paciente tem sonda nasoentérica, né, a apresentação que está prescrita e que eu tenho na minha mão para preparar é compatível com sonda, né? É uma solução que pode ser administrada por aquela via, ou eu estou com comprimido para administrar numa sonda nasoentérica. E trituração, a gente já sabe que não é uma prática recomendada. A gente tem que... existe, né? Claro, a trituração, existe sim a transformação de comprimidos em soluções possíveis de serem administradas, mas isso não pode ser feito ali no posto de enfermagem, né, sem uma estrutura apropriada. Então, a gente tem que ter todo um preparo dessa medicação que vai ser administrada por sonda, principalmente se for fracionar a dose, tá, gente? Não existe a gente pegar um comprimido e dar meio comprimido triturado numa sonda. Isso é uma prática extremamente condenada. Isso a própria vigilância sanitária e todas as boas práticas já recomendam. A gente não tem como garantir dose, né, nessa condição. Então, essas soluções precisam ser apropriadas. Se é para sonda entérica, eu preciso de uma solução que possa ser administrada em sonda entérica. Então, além da apresentação, né, no formato, solução, líquido, comprimido, às vezes está prescrito também uma medicação via oral suspensão para o paciente, mas o paciente teve uma intercorrência e agora o estado de consciência dele mudou, então aquela apresentação já não é mais compatível com a necessidade, com a clínica do paciente, né? Às vezes ninguém se atentou de mudar a prescrição e na hora de administrar, meu técnico de enfermagem tem que saber que ele precisa recorrer ao prescritor, porque aquela forma, né, de apresentação, ela não está compatível, ela não dá certo, ela não pode ser administrada naquele paciente que ele mudou a clínica dele, ele já não pode mais fazer a ingestão, né, daquela solução oral e a gente precisa ali de mudar, de alterar a forma, a apresentação. Então, o sexto certo, né, então a gente já falou aí que a gente tem a droga certa, a gente tem a estabilidade, está na forma de apresentação correta, a gente vai então agora pensar na dose certa, né? É muito importante, gente, extremamente importante ensinar para a equipe a ler dose, é ler mesmo. Então, qual é a regra de prescrição da sua instituição? A gente tem que ter um cuidado muito especial com zero, com vírgula, com ponto, né? Então, é muito perigoso e é desaconselhado fazer prescrição de doses com o zero para números inteiros, por exemplo, 1,0 gramas, né? Então, é muito comum isso ser confundido com 10, é muito comum a gente confundir. Então, esse zero aí, ele deve ser evitado, ponto, vírgula, quando a gente está falando de números inteiros, que isso pode incorrer em várias falhas, né? Então, além
de ensinar a equipe a ler as doses, as unidades de medida, né? A gente tem que ensinar mesmo, discutir. É muito comum que essas pessoas venham, gente, da formação e não tenham preparo para isso. A gente tem que ensinar a ler prescrição, tem que ensinar a ler qual a diferença de grama para miligrama, para micrograma, como é que ele vai lidar com tudo isso, com unidade internacional. Então, é pegar, sentar aí mesmo e discutir, pedir para a pessoa estudar, discutir com ela, fazer da maneira mais didática para que ela possa aí entender, né? Outra coisa importante para a gente lembrar na dose certa é que às vezes a gente vê muitas prescrições assim de alguns fármacos, né? Dar 5 gotas, né? Eu trabalho com neonatologia, trabalho aí, eu estou falando de 5, que é muito comum, né? 1 gota, 2 gotas. Mas no adulto a gente tem doses aí bem diferentes, mas é comum, às vezes, uma medicação, que é suspensão, que é via oral, ser prescrito gotas, né? E a gente vai administrar, às vezes, por sonda e a gente coloca isso em seringas. Então, a gente tem que... Qual que é a preocupação, né? Existe aí uma projeção de que 1 ml são 20 gotas, não é isso? Mas isso é uma estimativa para a gente fazer cálculo de gotejamento quando a gente não está usando bomba de infusão, gente. Isso não serve para dose. Por quê? Porque a espessura dos medicamentos são diferentes. Então, às vezes, eu pego 20 gotas de uma medicação, que é uma suspensão super grossa, super oleosa, né? Então, essas 20 gotas não vai dar 1 ml, não. Então, às vezes, muitas pessoas, o médico prescreve 20 gotas, ele pega 1 ml. Ou então, muitas vezes, está prescrito 1 ml, ele coloca 20 gotas. Isso é dose errada. E aqui precisa saber disso, que são coisas diferentes e ele precisa se atentar ali para atender aquilo que está prescrito. Beleza? Tudo bem, gente? Tá ficando claro aí? A gente tá chegando na metade, né? Dos 13 certos. A gente já falou 6 certos. Agora eu vou falar do 7º certo. Então, eu tô lá, ó, meu cenário a prescrição tá segura, paciente já identifiquei, tá tudo certo, eu tô com a droga certa, né? Não tem alergia, está dentro da validade, a apresentação tá compatível com a necessidade, a dose correta. Eu preciso agora dar informação para esse administrador de medicamentos, para essa pessoa que vai administrar, sobre compatibilidade daquelas drogas, né? Então, ele precisa ter informações no prontuário, né? Ele precisa saber no prontuário, não é ele ter a curiosidade, às vezes a gente deixa muito para a iniciativa do técnico, né? Ele vai administrar o medicamento, aí a gente espera que ele tenha a iniciativa de perceber que o paciente está tomando uma outra medicação e que ele vai lá perguntar se é compatível ou não. Não, gente, a gente tem que estar claro, a gente tem que estar na regra mesmo, né? Usar os campos de observação da prescrição, usar dentro dessas tabelas, como eu disse, de estabilidade, colocar lá recomendações de incompatibilidade. Incompatibilidade, a gente tem que pensar em 2 coisas. É a incompatibilidade da infusão, né? Então, eu preciso ensinar para a equipe quais drogas não podem ser infundidas no mesmo, né, no mesmo circuito, na mesma via de administração endovenosa, né, que elas têm muitas drogas aí, a gente tem via exclusiva, ela precisa de um acesso venoso somente para ela, então é importante a gente listar quais são essas drogas mais usadas aqui que precisam de um acesso exclusivo para a administração, né? É muito comum a gente ver esse tipo de erro e aí a gente está ou provocando uma nova substância que pode chegar numa reação grave, ou a gente está inviabilizando o funcionamento daquela droga. Às vezes a droga vai ser neutralizada só porque ela está infundindo junto ali com outra, né? Com outra droga. Então é preciso que eles tenham aí essa informação. E além da compatibilidade da infusão, gente, eu preciso dizer para essa equipe sobre incompatibilidade de função mesmo dos medicamentos. O que é isso? Deixa eu usar melhor as palavras aqui. Às vezes, os efeitos das drogas têm compatibilidade e não podem ser administradas ao mesmo tempo, mesmo em vias diferentes, né? Então, a gente tem aí, só para citar um exemplo, né? 2 tipos de antibióticos são muito comuns aí, como primeira escolha, né, em neonatologia, é a ampicilina e a gentamicina, para tratar sepsis precoce. Então, é muito comum, né, é uma primeira opção, pelo menos na região, mas é um protocolo clínico, não é só na minha região, é um protocolo que recomenda aí primeira linha. Essas drogas não podem ser administradas no mesmo horário. Por quê? Porque
a ampicilina vai, se administrada junto com a gentamicina, ela vai aumentar o potencial nefrotóxico da gentamicina. Então, eu preciso de um intervalo no mínimo de 2 horas entre essas drogas. Então, eu preciso pensar na compatibilidade da infusão e também na compatibilidade dos efeitos das drogas. Eu preciso estudar sobre isso e recorrer à farmácia. A farmácia clínica da minha instituição é meu parceiro ali. Eu preciso estar junto com esse farmacêutico para reconhecer quais as informações importantes para a minha equipe. Então, analisar interações e fazer recomendações sobre interações, gente, é um papel do farmacêutico por competência técnica, por conhecimento. Só que eu preciso fazer essa informação chegar no meu técnico de enfermagem. Eu preciso ensinar o meu técnico a usar essas informações para evitar falhas, evitar ali erros de compatibilidade, tá certo? E além dessa compatibilidade dos efeitos das drogas, eu preciso pensar também, deixa eu ver se controlar o horário aqui, só um minutinho. Eu preciso pensar também na compatibilidade da droga com os materiais que estão sendo utilizados, né? Então a gente tem que lembrar que algumas drogas, por exemplo, sofrem o que a gente chama de adsorção. Algumas drogas, gente, dependendo do material que você usa, você pode usar PVC ou não, né? Depende da droga. A insulina é um exemplo disso, ele sofre adsorção. O que é isso? A substância química, ela entra no invólucro, ela entra no frasco, ela entra na seringa. Então, a gente tem materiais específicos aí. Eu tenho que pensar também na compatibilidade desta droga com os materiais. O 8º certo é sobre envolver, é a orientação. Então, é a orientação correta. Eu preciso orientar o paciente na administração desse medicamento. O que é isso, gente? É dizer para ele o que ele está recebendo, por que ele está recebendo aquela droga, qual é o efeito que está sendo esperado daquela droga e o que ele deve observar ou ele deve alertar a equipe caso aconteça. Eu preciso ensinar isso para o paciente. Olha, essa droga é um analgésico, a gente espera, né, que a sua dor diminua. Qualquer sintoma diferente que aparecer, dá exemplos, o senhor pode nos acionar que é preciso avaliarmos. Então, eu preciso ensinar o meu paciente a reconhecer também e eu preciso considerar, né, a recusa do paciente. Então, eu preciso documentar isso no prontuário. Eu tenho que orientá-lo e eu preciso da autorização do paciente para fazer aquela medicação. Então, esse é o 8º certo. O 9º certo é a via de administração correta. O que é a via de administração correta? Então, a gente tem que fazer a técnica correta, além da antisepsia toda necessária, né, para que a gente administre aquela via ou intramuscular, subcutânea ou endovenosa. Eu preciso do procedimento correto e também, por exemplo, saber se aquela droga pode ser administrada naquela via, né? Então, tem drogas que eu não posso fazer administração no músculo deltóide porque eles são altamente agressivos e a gente pode fazer com que o paciente sofra uma lesão. Então, eu tenho que... Algumas drogas, elas precisam de um músculo mais vigoroso, né? Mais forte. Eu preciso de uma musculatura mais forte para ser administrada. Outra coisa importante, a gente tem que colocar em tabelas para que as pessoas vejam com facilidade qual é a dose máxima que pode ser administrada em adultos e crianças para intramuscular, né? Então, tem muitas doses intramuscular que eu vou ter que fracionar, porque eu não posso fazer de uma vez só, porque se eu administrar todo aquele volume naquele músculo, é muito arriscado que o paciente sofra ali uma lesão e uma lesão séria. Então, a via de administração é o procedimento correto, é saber a compatibilidade, né? O que é padronizado, o que pode ser feito naquela via, especialmente quando a gente está falando de intramuscular, subcutâneo, intradérmico, outras vias que não são as vias endovenosas, e pensar aí em deixar essa informação muito visível. Então, uma boa prática é treinar a equipe e, além de treinar a equipe, padronizar volumes máximos, por exemplo, né, intramuscular que podem ser subcutâneos e deixar isso visível mesmo. Na mesma tabela que a gente pode colocar estabilidade, que a gente pode colocar incompatibilidades, a gente pode também colocar essas informações. Quando eu estou dizendo de tabelas, gente, são estratégias visuais de fácil acesso. Ter tabelas, né,
de fácil acesso não elimina a necessidade de nós termos manuais de terapia medicamentosa, né, manuais de segurança, que vão dizer ali sobre todas as drogas padronizadas, as recomendações, de uma maneira que ele possa acessar no caso de dúvida. Estou dizendo aqui de coisas rápidas, acesso rápido, e isso é uma excelente prática aí para evitarmos erros de administração de medicamento. O 10º, certo, é o horário correto. É no horário correto aí que entra uma grande prática, uma valiosa prática, que é o aprazamento medicamentoso. O aprazamento medicamentoso em algumas instituições são feitas aí pelo farmacêutico, em raras instituições, na maioria, né? A gente vê o enfermeiro aí à frente desta prática extremamente importante. Mesmo que seja feito pelo farmacêutico, o enfermeiro precisa participar. O que é participar? Da definição das regras, de como aprazar, porque é ele que lida com esse paciente, é ele que conhece as peculiaridades do paciente. Então, o que é fazer aprazamento medicamentoso? É definir, né, qual é o horário programado para a administração das drogas que o paciente tem na sua prescrição. Por que isso? Porque quando eu vou aprazar, eu tenho que considerar, a primeira coisa, a experiência do paciente, né? Então, eu tenho que possibilitar que, caso ele tenha prescrição de medicamentos que ele já faz uso em casa, o ideal é que a gente tente colocar no mesmo horário que ele já faz uso, né? Então, isso vai melhorar a experiência do paciente. Para ele vai ser melhor, vai ser mais fácil, né? Então, eu tenho que pensar no tipo de medicamento, os efeitos do medicamento e pensar no horário de administração. Então, não é pensar naquele padrão de... Nas instituições a gente usa, né? É uma boa prática, mas tem que ser usado com muita cautela, horário padrão. Porque eu tenho que pensar na experiência do paciente. Horário padrão, além de atropelar muitas vezes a experiência do paciente, ele também pode trazer maior risco, né? Por exemplo, eu não posso usar horário padrão para a primeira dose de antibiótico. Por quê? A recomendação que o paciente, quando tem a prescrição, a primeira dose do antibiótico, gente, é para conter, né, uma possível infecção ou infecção diagnosticada ou um quadro de sepse. E o padrão ouro é que eu administre essa primeira dose em até, no máximo, 1 hora após a necessidade, né? Então, o paciente teve ali uma alteração clínica. O ideal é que em até 1 hora ele tenha esse antibiótico administrado, se for o caso, né, dele precisar desse antibiótico. Quando a gente tem horário padrão, digamos que foi prescrito lá um antibiótico, o horário padrão é às 15 horas e agora é meio-dia. Eu não posso esperar até às 15 horas para começar o antibiótico desse paciente, porque eu estou aumentando a possibilidade de consequências de morte por infecção, porque esses são momentos muito valiosos para conter aquela infecção. Então, o horário padrão, ele tem que ser usado com muita cautela. Outra coisa que a gente precisa observar no horário padrão, qual é o efeito da droga e pensar na experiência do paciente. Por exemplo, o paciente tem prescrição lá de diurético, eu administrar diurético no horário padrão, na hora do sono, né, na hora que o paciente vai se deitar, qual que é o efeito que a gente espera daquele diurético? O paciente vai ao banheiro, que ele tem um aumento da diurese. Se eu provoco, né, a administração no momento que o paciente vai, no momento do repouso, no momento do sono dele, eu vou atrapalhar grandemente a experiência dele, eu posso piorar mesmo, né, até o restabelecimento da saúde daquele paciente, né? Então, eu tenho que pensar na experiência, eu tenho que pensar no aprazamento, nas incompatibilidades, preciso pensar na experiência do paciente, o que é mais confortável para ele, né? Então, o paciente às vezes tem prescrição de 15 drogas, eu preciso conversar com ele, inclusive, né? O que é mais confortável, às vezes ele tem 10 comprimidos para serem administrados, o que é mais confortável para ele se não tiver interação? Ele prefere que a gente consiga agrupar tudo ou vai ser mais fácil a gente diluir, né, ao longo do dia todas aquelas drogas? Então a gente tem que conversar no aprazamento e tornar aquilo o mais confortável possível para o paciente. Então no aprazamento não dá para ser feito só pelo farmacêutico, porque precisa da experiência mesmo aí do técnico de enfermagem, porque eu preciso reconhecer também quais procedimentos aquele paciente ele tem, né? Ele tem um curativo de grande porte, então eu preciso ajustar o horário, né, das medicações para não atrapalhar o procedimento e não atrapalhar a hora da administração. Então, o aprazamento é uma excelente prática aí para a gente evitar erros de medicação.
né? Além disso, é treinar a equipe sobre prioridades. Para garantir o horário certo, eu preciso de um aprazamento seguro e ensinar a minha equipe sobre prioridades. A gente já discutiu isso aqui um dia, né? Às vezes a minha equipe não reconhece, muitas vezes a gente vê a equipe não reconhecendo medicação como prioridade para banho, em relação a banho, né? Então é muito comum todo mundo. Olha uma situação que eu preciso me preocupar como líder. Eu tenho horário padrão para alguns determinados medicamentos, 8 horas da manhã. 8 horas da manhã tá todo mundo definiu que é o horário do banho. E aí a medicação nunca acontece 8 horas da manhã. Como é que eu estou no meu setor, com a minha equipe, a medicação nunca acontece naquele horário e eu não estou fazendo nada em relação a essa rotina. Eu preciso discutir isso com a equipe, então a gente tem que discutir prioridade, ajustar horários. Isso é uma excelente e necessária prática aí para a prevenção de erros de medicação. Né? Outra coisa sobre horário correto é a gente pensar sobre procedimentos que exigem jejum. Então, tem paciente que tem que ficar de jejum para cirurgia ou para algum exame. E o horário da medicação está no horário do jejum. Muitas vezes a gente não tem protocolos, não tem regras e fica muito na iniciativa do técnico e no bom senso. E nem sempre ele vai usar, né? Às vezes ele não dispõe de conhecimento ou ele não sabe o que fazer com aquela informação e ele decide. E ele precisa acionar o prescritor. Olha, aquela dose, o jejum, gente, precisa de protocolo. Então, no protocolo, a gente já vê aí protocolos institucionais colocando protocolo de jejum, mas que admite a administração de medicamentos, né, quando esses medicamentos podem causar algum tipo de intercorrência se não administrados. Por exemplo, às vezes o paciente está de jejum para uma cirurgia, ele não toma os antihipertensivos, aí 7 horas da manhã a cirurgia dele é cancelada porque ele está hipertenso. Então, a gente tem que ter protocolos para a administração de medicamentos no caso de preparos e jejum. Né? Então, a gente tem que ter regras definidas e se for coisa atípica, eu tenho que ensinar a minha equipe a acionar o prescritor para que ele tenha a orientação correta aí do que fazer em relação a esta situação. Então, o horário correto, eu vou pensar nisso tudo. É bastante desafiador esse certo. Esse certo não é fácil. Esse certo, ele precisa de muito investimento. A gente precisa de muita contribuição, muito arranjo ali da equipe, muita organização da equipe para garantir o 10º certo, que é o horário correto. O 11º, né, o certo número 11, é o tempo de administração correta. Então, é pensar aí no tempo de infusão daquela droga. Nas mesmas tabelas que eu estou recomendando aqui, então eu posso colocar estabilidade, eu posso colocar ali orientações sobre compatibilidade, sobre volume no caso de vias, né, que não são endovenosas. E é bom que a gente coloque de maneira visual também drogas que não podem ser infundidas em bolos, né? Nem sempre a gente tem isso na prescrição e nem todo mundo sabe fazer. Então, a gente tem aí um exemplo bem clássico aí, né? O antibiótico, a vancomicina, que se você fizer de maneira rápida, né? Fizer em bolos, fizer infusão imediata, né? O paciente possivelmente vai ter uma reação mesmo. Então, algumas drogas não podem ser administradas, ela necessita de uma infusão lenta por um tempo. E aí a gente precisa fazer essas recomendações das principais drogas que não podem ser administradas em bolos, né? Que elas precisam de uma infusão lenta e isso precisa ser treinado com a equipe. E lembrando que quando a gente utiliza medicamentos potencialmente perigosos, que a gente chama, existem uma classe, né, classes de medicamentos que são medicamentos de alta vigilância. O que é isso? São medicamentos que, nos estudos sobre erros de medicação, foi identificado que os principais erros aconteciam com essas drogas, né, que são eletrólitos de alta concentração, são hipoglicemiantes, né, opiáceos, analgésicos, anestésicos, quimioterápicos, enfim, é uma lista grande, a gente não vai entrar nela aqui, mas que todo mundo tem que saber qual é, né? Todo mundo que trabalha em saúde tem que saber, tem que estar lá claro, não é o objetivo da nossa live aqui citar todos. A gente encontra essa lista, né, no ISPM, eu anotei aqui o endereço para não esquecer, né, de falar com vocês, só um minutinho, então, no www.ismp, desculpa, eu falei trocado, ismp, brasil.org. Então, é um instituto aí que cuida, né, de divulgar
boas práticas sobre erro de medicação e que a gente precisa acessar e acompanhar. E lá a gente tem a lista dos medicamentos potencialmente perigosos. O que esses medicamentos são? São medicamentos que podem causar maior possibilidade de dano se acontecerem falhas. Eles precisam de mais atenção. A gente precisa aí pensar em tripla checagem. O que é tripla checagem? De potencialmente perigosa. A gente tem que ter pelo menos duas pessoas checando o cálculo de dose, checando, e a live está esgotando aqui, a gente tem que checar na hora da preparo e da administração. Vai abrir um cronômetro aqui. Tempo correto de administração. E a 12ª é o efeito correto da droga. Eu preciso acompanhar se tudo que precisa ser feito naquele paciente, se a droga surgiu o efeito esperado e registrar isso no prontuário, né? E o 13º certo é o registro correto e completo de tudo